Paz do Senhor a todos, bom dia. É um prazer muito grande poder estar aqui e juntos com os demais, para juntos nos alegrarmos na presença de Deus. Nós estamos reunidos hoje num propósito que nos é comum, e que nos traz muita felicidade. Eu estava pensando ontem à noite que até o século IV, então da era cristã, aproximadamente 400 anos, a igreja ela se reunia assim. Então a igreja ela tinha, os irmãos tinham mais possibilidade do toque, do abraço, do sentir, da comunicação, da verbalização dos seus sentimentos, e se sentir à vontade para abrir o coração, e sinceramente eu não sei como até 400 anos depois do nascimento de Jesus, queridos, nascimento terreno, a igreja ela subsistiu sem um lugar específico no sentido de organização para se reunirem, mas daí nos vem a forte, não só impressão, mas a certeza de que o poder do nome de Jesus, esse nome e da palavra de Deus, é que nos sustenta, e ela cresce naturalmente, a ponto de até aproximadamente o século IV, a igreja já estava dominando o mundo. Quando eu digo a igreja, nós, os servos do Senhor, servindo a Jesus. Então, meus irmãos, vamos aproveitar bem hoje, que podemos, não desprezando, quero deixar claro, hoje as nossas igrejas, não é mesmo? Que é um lugar comum onde nós nos reunimos, mas deixando bem frisado então, a igreja do Senhor ela prospera onde quer que o evangelho seja semeado. Glória a Jesus. E hoje aqui nessa manhã nós estamos reunidos, voltando lá atrás ali na minha fala, nesse propósito comum de rever nosso querido irmão, amigo Elias, e dar um abraço nele, dizer que a gente está junto, para o que der e vier. Aquela expressão, cada um por si e Deus por todos, está totalmente errada, porque Deus ajuda através de todos e ajuda todos através de um. Assim é a igreja, assim ela sempre caminhou. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu creio que por provisão divina, Elias, me veio um personagem bíblico para falar um pouquinho para nós aqui nessa manhã, querido. Um personagem que tem o seu nome, Elias, e antes como ainda essa longa introdução, dizer que
Elias, ele foi um dos maiores profetas maiores, porque profetizou mais, viveu mais, e assim sucessivamente. E a respeito dele, a Bíblia diz: ele tinha as mesmas paixões do que todos aqueles que servem a Jesus. No entanto, orou e parou de chover, né? No entanto, orou e voltou a chover, né? Então, o poder está no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, o profeta Elias, segundo rei, primeiro livro dos reis, a partir do capítulo 21, eu não vou ler, mas vou deixar esse capítulo 21 como início para, a partir daí, acontecem algumas coisas, queridos irmãos, e a você em específico, Elias, algumas coisas que marcam a vida desse profeta. Ele era conhecido como o profeta do fogo, né? Ele orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, dando prova a Israel de que só o Senhor é Deus, né? E tudo estava bem com ele, né? Tudo estava bem com ele, mas fazendo parte ainda de que ele era homem sujeito às mesmas paixões, mesmo ele sendo esse profeta do fogo, podemos dizer que ele estava num momento profético, assim, um momento do seu ministério, na crista da onda, né? Estava no auge, quando de repente ele se vê numa situação, ele é pego assim para ele uma surpresa, né? Porque até então ele era aquela pessoa que falava, acontecia e ia embora, e todos temiam, porque era um homem de Deus. E de repente ele profetiza contra o rei Acabe, dizendo que não ia chover, e ele é obrigado a fugir, está em Serepta de Sidom. Porém, quando ele volta, ele encontra com Acabe, que era um rei mau, para quem ele tinha profetizado, e ele sobe lá no Monte Carmelo, e ele ora a Deus e diz a Acabe: vai chover, né? Coma, beba, porque vai chover, tá? Vai vir uma abundante chuva por aí, glória a Deus. E diz a Bíblia que ele sai dali e ele corre na frente dos cavalos de Acabe. Cavalo é um animal muito veloz, né? E ele corre na frente dos cavalos. Eu tive pesquisando, do Monte Carmelo até a entrada de Zizeel, onde ele recebe uma profecia, dá 25 quilômetros. Então você correr na frente de cavalos, ganhando deles na corrida durante 25 quilômetros, ele estava bem fisicamente também, né? Estava bem espiritualmente, estava bem psicologicamente, estava bem fisicamente, né? Mas era homem sujeito às mesmas paixões, glória a Deus. Desde que o pecado entrou no mundo e
o Senhor diz assim, Deus diz assim: Adão, maldita é a terra por tua causa, e ela produzirá cardos, abrolhos, espinhos, né? Então, passamos a conviver, né, não somente com as coisas boas, mas também com as coisas ruins. Então, um tema bem breve, assim, um tema para a gente meditar bem breve, tanto a vitória como a derrota, elas habitam na gente a partir de então, tá? A partir dessa fala de Deus, por conta da atitude dos nossos pais, né? Adão e Eva. E nós devemos usufruir da vitória sem arrogância, né? E devemos também passar pelo momento de uma derrota, né? Não com derrotismo, como se nunca a vitória fosse chegar, né? Então, a Bíblia pega esse homem, que é um dos maiores profetas, né? E que fez coisas extraordinárias que outros não fizeram, e mostra na pessoa dele, né, que o ser humano, ele é suscetível, né, suscetível às mesmas coisas que acontecem com todos e que podem acontecer com todas as pessoas, né? Então o Elias, ele está bem em tudo, mas de repente, quando ele chega na entrada de Jezreel, né, ele recebe uma profecia de Jezabel, uma palavra de Jezabel, uma mensagem de Jezabel, dizendo: olha, você matou os profetas de Baal, você matou os profetas de Azerá, num total de 850 profetas, né? E olha, amanhã você vai estar como um deles. E a essa palavra fugiu Elias. Parece assim até uma contradição, né? Então nós encontramos um homem assim um pouco lá na frente você vai perceber, nós vamos perceber que é uma pessoa um pouco confusa, né? Hoje os psicólogos, hoje os psicanalistas, hoje os psiquiatras poderiam até dizer uma bipolaridade, né? Porque ele foge para não morrer, ele foge porque uma mulher disse: amanhã você vai estar morto. Aí ele corre e ele fica debaixo de um zimbro, né? E quando um anjo vem para tocar-lhe, ele diz: é melhor que eu morra, né? Então a gente fica assim, ele corre para não morrer, e em seguida ele fala: me mata, né? Eu quero morrer, né? Então que isso não pareça nada estranho, né? Cada um sabe o momento que está passando, gente, tá? E o nosso trabalho é estender a mão, é dizer: eu estou aqui, ajudar essa pessoa em oração, ajudá-lo estendendo a mão de todas as formas que essa pessoa precisar. Então é muito louvável essa nossa reunião aqui nessa manhã, para dizermos isso, né? E dizermos: estamos aqui para dizer, para estarmos falando do profeta Elias, dizendo a Elias, dizendo a todos e a todas aqui, que sim, somos suscetíveis, mas temos anjos de Deus que vêm falar com a gente. Agora, como nós vamos reagir a tudo isso? De outro lado, nós vemos também um Elias, primeiro, dá-nos a entender
patologicamente, que seria uma bipolaridade, mas também uma série de comportamentos de uma pessoa em depressão, porque a Bíblia diz que ele foge, ele pega o seu moço, deixa no deserto e vai deserto adentro, ele vai fugindo, né? Quanto mais longe, para ele melhor, né? E assim é a depressão, né? Se não for tratada a tempo, se não for as pessoas ao redor não acudirem, não estenderem a mão, se não forem procurados recursos que existem para o tratamento, cada vez mais a tendência é a se aprofundar e se alongar de tudo e de todos. Ele deixa no deserto seu moço, ele vai no deserto, ele deita debaixo de um zimbro, como se acabaram minhas forças. Aí nós olhamos para a sua biografia, diz: parece impossível que isso esteja acontecendo com Elias. Aí o anjo diz a ele assim: levanta, come esse pão que você está vendo aí e beba essa água que você está vendo aí. Ele levantou, comeu, bebeu e tornou a dormir. Todas as atitudes de uma pessoa em depressão. E voltou a dormir: eu quero dormir, eu quero descansar. Aí de repente o anjo foi de novo e tocou nele e falou: levanta, porque o teu caminho ainda é longo. Glória a Deus. Levanta, e ele vai andando e de repente aquele sentimento vai tomando conta dele de novo, vai tomando conta. Ele esquece que ele viu o anjo, ele esquece que veio o pão da padaria do céu, que veio água de algum lugar ali, não sei se do céu ou da terra, de algum lugar veio, mas foi um anjo que trouxe. E ele então esquece de tudo isso e ele vai para o Horebe, o monte de Deus. Aí a gente pensa assim: tá tudo bem, tá no monte de Deus, mas no monte de Deus ele entra numa caverna, e ele está lá dentro numa caverna onde tem aranha, caverna onde tem os demais animais peçonhentos, e ele cobre com a sua capa e fica ali, de repente vem um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Quem está num momento como esse não precisa de fogo, gente. De repente vem um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Quem está num momento como aquele, como esse, não precisa de terremoto. De repente vem um vento, pode estar invertida a ordem aí, vem um vento, Quem está num momento como esse não precisa de vento, querido, mas o Senhor não estava no vento. Mas de repente vem uma voz mansa, uma voz delicada, no hebraico quer dizer sussurro, e sussurra o nome dele e diz assim: Elias, que fazes aí? Oh, aleluia! Aí ele começa a desabafar, e Deus diz: sai daí e unge. Eu te constituí para ungir. Abracei o Elias ali, quando ele estava abraçando, quando ele chegou, e eu tenho assistido os vídeos dele, e Deus tem falado tanto comigo através dos hinos, E eu disse a ele: Deus tem falado tanto comigo,
Deus te constituiu para ungir, querido, para levantar pessoas, para nortear pessoas. Glória a Deus. Sai daí e unge. Unge quem? Unge Azael, rei da Síria. Unge a Jeú, rei de Israel. E unge a Eliseu, profeta, em teu lugar. Mas esse unge a Eliseu, profeta, em teu lugar, ainda demorou 14 anos. Dá-nos a impressão que é amanhã ou depois da manhã, mas é 14 anos, ainda tem 14 anos. Esse 14 anos para você, um garotão aí, glória a Deus, são 50 anos, 60, 70, aí para frente, para ungir. Glória a Deus. Aí, interessante que Deus vem, eu já estou fechando aqui, terminando. Deus vem, queridos, e diz assim: olha, sai daí e unge. E há de ser que quem escapar da espada de Azael, Jeú vai matar. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Glória a Deus. Aí eu me lembro que foi Jeú, quando rei de Israel, que acabou com Acabe, que foi esse inimigo atroz de Elias. Foi no reinado de Jeú que Jezabel foi exterminada. Glória a Deus, tá? Então, é Deus, Elias, é Deus, irmãs, é Deus, demais irmãos, que estabelece os meios. Não se preocupem, tá? Algo está nos ameaçando, algo nos ameaçou. É Deus que estabelece os meios pelas quais os nossos inimigos ou aquilo que está nos ameaçando irão ser destruídos. Glória a Deus. É Deus que estabelece os meios. É Deus que unge os meios. Glória a Deus. Sai daí e unge. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos um Elias, queridos, não terminando morto por Jezabel, não terminando morto por uma bipolaridade, não terminando morto por uma depressão, mas nós vemos um Elias sendo levado ao céu num redemoinho. Glória a Deus, glória a Deus. Levado aos céus no redemoinho. Louvado seja o Senhor. Então, quando os ventos batem contrário e formam então no meio um ponto de tensão, glória a Deus, isso com certeza é para nos elevar. Deus continue te elevando, te abençoando, Elias, dando vitória. Que esse período seja um período curto, mas mesmo em meio a eles, Deus nos fala e fala a você: continue ungindo, continue fazendo a minha obra, continue fazendo aquilo para o qual eu te estabeleci. Glória a Deus. Porque mesmo sem saber, irmãos, nós estamos abençoando pessoas e pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Eu, agora para terminar mesmo, eu, desde muito cedinho, muito jovem, eu começava a pregar 8 horas da manhã na Praça da Sé, depois ia para o Largo da Misericórdia, tudo de São Paulo, depois ia para Praça Ramos de Azevedo, depois ia para a Praça da República, depois ia para o Largo do Arouche, e depois pegava tudo de novo e ia. Quantas pessoas eu ganhei para Cristo pregando, pessoas que passavam, não paravam, e alguns ali paravam, mas um dia
após estar dirigindo igreja, já pastoreando, eu passando por ali, olhei, vi uma roda, um pessoal pregando, eu parei e fiquei ali, revivendo, sabe aquela saudade gostosa, quando eu tinha 16 anos, aí parei, de repente uma pessoa grudou em mim, né? Até porque eu não tinha mudado muito o semblante, eu fui pastor muito cedo, aí uma pessoa grudou em mim e disse, não chamou de pastor, porque eu tinha me ausentado já para me dedicar ao pastorado, eu já tinha me ausentado há algum tempo, a pessoa nem sabia, mas falou assim, irmão José Carlos. Eu olhei, fiquei um pouquinho olhando, o senhor está lembrado de mim? Aí vagamente eu disse assim, você me ouvia pregar, rapaz, eu não sei em qual praça, mas você me ouvia pregar. Ele disse, ouvi muito o senhor pregar e hoje eu estou aqui pregando, pastor, tá? Ele nunca se converteu assim num apelo que eu fiz, mas a palavra estava ali, né? Estava ali, ó, sendo semeada. Glória a Deus. Eu plantei, Apolo regou e Cristo deu o crescimento. Deus continue nos abençoando grandissimamente. Deus continue abençoando você, Elias, sua família, meu filho, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.